Olá, pessoal! Estamos aqui juntos para mais um episódio do podcast Beleza Limpa, idealizado pela doutora Camila Metti, a médica dermatologista, que faz parte da Academia Brasileira e Internacional de Dermatologia. E hoje nós vamos para mais um episódio com um tema muito bacana, mas talvez muito polêmico. Então, queremos convidar vocês a ficar aí, porque o tema dessa temporada é o que o seu médico deveria lhe dizer, mas ele não diz. E hoje nós vamos falar sobre complicações de saúde. Aqui conosco, nosso querido amigo e médico, Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, professor da UFBA, diretor da Rede Dó da Bahia. E esse papo promete muito assunto importante, não é isso, Mila? Com certeza. Esse é um dos episódios mais esperados, eu acho. Pois é. E aí, doutor Paraná, primeiro, muitíssimo obrigada pela oportunidade aqui desse papo com a gente. A gente tem visto na vida, no mundo social, nas mídias sociais, que a beleza, a busca exacerbada da beleza tomou uma posição de risco. Muitas vezes a gente observa mulheres e homens que usam estratégias para a beleza que sobrepõem a saúde do organismo, do corpo. E aí eu queria a opinião de vocês dois, especialistas nessa área, Camila principalmente, porque é uma médica que cuida da beleza de homens e mulheres, da longevidade, de tudo isso. Eu queria que você me explicasse, Camila, o que está acontecendo no mundo? Por que que as pessoas estão ignorando a saúde em busca dessa beleza sem fim? Pois é, essa é uma pergunta que eu me fiz, Lara, quando eu comecei a minha carreira de dermatologista, porque apesar de ter me especializado em doenças, câncer de pele principalmente, a procura pela beleza sempre foi o foco no consultório particular. Então, ao invés de largar isso de mão, eu, ao contrário, resolvi mergulhar profundamente nisso. E justamente a pergunta é: o que faz sentido para mim, né, na beleza? Porque essa busca incansável pela beleza, esse ideal de juventude inatingível, né? Não existe a pessoa não envelhecer. A outra opção, né, morrer. a gente sabe exatamente. Então, eu fui por um caminho do bom envelhecer, de cuidar da saúde. A gente pode sim envelhecer melhor, esteticamente também. E no começo eu até me sentia um peixe fora d'água, porque dentro da minha especialidade a gente vê muita coisa, aliás, a maioria das coisas destoa disso. É realmente uma coisa, uma busca incansável por algo que não existe. E muitas vezes a pessoa que mais busca é exatamente quem mais está perdido. Uma vez um paciente me falou isso. Você já reparou que a pessoa, quanto mais modificado o rosto da pessoa, pior a cabeça da pessoa está? E realmente, então eu fui no caminho inverso, dessa conexão da beleza com o autocuidado, né, com o autoconhecimento, com o empoderamento de quem você é. Mas eu penso que isso é algo social mesmo, né, que o ser humano, há muitos anos, a gente busca essa inserção social, esses papéis, né? Então, sempre existiu essa imposição da estética. Para a mulher, então, nem se fala, né? Se a gente olhar aí, não só os procedimentos estéticos, mas até a moda, né? Os espartilhos, a mulher tem que ser desse jeito, tem que dar conta disso ou daquilo. Então, eu fui para esse lado, né, dessa desconstrução. E, realmente, as coisas tomaram um caminho hoje muito preocupante, porque, muitas vezes, a gente vê extremos hoje, é por isso que eu estou aqui, para falar disso hoje, junto com o Dr. Paraná, onde a gente traz consequências muito ruins e, muitas vezes, irreversíveis. Eu fico imaginando, doutor Paraná, se minha sogra, Eliana Kerter, estivesse viva. Porque a minha sogra era a mulher que expunha o belo na contramão do que a gente vê hoje, né? A magreza extrema, a busca pela estética do corpo, da pele, da alma. Eu fico achando assim, não sei como ela estaria lidando nesse mundo, como ela faria para gritar, né? Que o belo muitas vezes não está no físico, está na alma, está E a na, beleza, né? no dicionário, inclusive, é isso. A beleza é algo que vai além dos olhos. É a sensação que a pessoa tem ao olhar alguma coisa. Então, a beleza é algo subjetivo, independente da maneira que você descreva. Ela não é algo objetivo, né? Essa matemática de beleza, isso não existe. É.
O senhor está vendo aí também, é um médico hepatologista, mas trata de todas as doenças, é um médico que está aí, o que eu gosto de dizer, doutor Paraná é o nosso médico de família, né? E vê também, né? Essa busca exacerbada pela estética, pela busca do corpo perfeito, e aí é um monte de coisa que as pessoas colocam, e é chip de beleza, é soro de beleza, é testosterona demais em mulher, é muita coisa na pele. Como é para o senhor esse mundo de hoje? Bom, isso vai esbarrar lá na gente. Eu falo a gente porque somos todos nós, médicos, cardiologistas, hepatologistas, nefrologistas, que vemos as consequências disso. Não o prescritor. O prescritor não vê nada, porque ele não assume nada depois que o desastre aconteceu. Nunca vi um assumir. Mas antes de falar especificamente disso, quero falar da minha satisfação de estar aqui e dizer que na introdução 2 questões foram importantes aqui. Primeiro, essa construção. A pessoa tem e tem o direito de buscar a beleza, a estética, o que ela precisa ter cuidado com o local e a pessoa que ela vai buscar. A gente ouviu aqui Camila falar, eu me formei em dermatologia, eu fiz uma formação, eu resolvi agregar isso ao meu consultório. Mas é uma pessoa que teve uma formação e teve um planejamento. O que está se vendo hoje é que boa parte dos profissionais não segue isso. Faz curselho de final de semana e se diz especialista do que não é. E aí comete os desastres, vai para as redes sociais fazer espalhamento de fake news, falsas promessas como esse soro, que eu chamo soro do artigo 171 do Código Penal, porque é um soro que você dá um soro para beleza, o outro soro para desintoxicar o fígado. Isso é uma lástima. Um indivíduo que faz isso não pode ser chamado de médico, né? Não pode, não é médico. Pode ter CRM, mas não é médico. Médico tem um ritual de Um juramento ética, com cuidado. E hipocrático, ética. Não pode ser. E a outra coisa que você falou de Eliana Kertes, que é uma pessoa de uma sensibilidade imensa. Foi uma pessoa que deixou uma marca, não só com as gordinhas de Ondina, que todo mundo lembra, mas lá no Hospital Aliança. Sim. Lá no Hospital Aliança, eu Na não canso de pediatria. olhar as obras dela. Com certeza ela estaria sofrendo muito com isso. Esses padrões de beleza, eles são impostos, né? Em algumas sociedades, o padrão de beleza é totalmente diferente desse que as redes sociais estão impondo agora, né? E esse padrão de beleza que as redes sociais estão impondo, ele vem com um massacre de informações equivocadas e também com a ideação de que isso traduz felicidade, que não traduz coisa nenhuma. Felicidade é bem diferente disso. Então, todo mundo na rede social quer aparecer daquela maneira, porque assim você estará feliz, embora no seu ambiente, no seu íntimo, não esteja nada feliz. Exatamente. Mas se submete a qualquer coisa por isso, e aí vira presa fácil de profissionais inidôneos que fazem qualquer coisa para enriquecer, inclusive adoecer pessoas. É isso aí. E aí a gente vê, Mila, na dermatologia, por exemplo, a gente tem um leque de procedimentos que são feitos para o alcance da longevidade, da beleza, da saúde da pele. E você sempre comenta sobre a importância da gente ler rótulo e saber o que colocar na pele. Porque sendo esse o órgão maior do corpo, tudo é absorvido pelo corpo, né? E você fala muito sobre a gente fazer as escolhas certas. O livro, que eu até esqueci de falar sobre ele, gente, o livro Beleza Limpa foi traduzido recentemente para o inglês. Esse livro vocês podem encontrar na Amazon. Para quem mora em Salvador, podem procurar a doutora Camila no Instagram dela e ela tem acesso aos livros para que vocês possam adquirir. E isso aqui é um livro de cabeceira, é um lugar onde a gente fala sobre esse cuidado que você tem com produtos e com tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os injetáveis, sobre as técnicas utilizadas na dermatologia para a melhoria da pele e as consequências disso. Aquilo que o médico muitas vezes não diz. Sim, então vamos falar um pouquinho de injetável. No livro eu falo muito também dos cosméticos, porque sempre lembrando que a pele é um órgão, a gente sempre fala isso em todos os episódios, então ele é um órgão também de absorção e excreção. Então, sim, existe a absorção de tudo que você coloca na pele. A gente deve ter cuidado, inclusive os hormônios, uma das vias de absorção hormonal é transdérmica, a pele, e uma das melhores, inclusive, mais utilizadas. Então, tudo que a gente vai colocar na nossa pele, a gente deve se questionar. Os injetáveis, mais ainda. Eu às vezes, brinco com o paciente assim, ó, se você fizer uma toxina botulínica em qualquer esquina, você pode até ficar torto,
mas não vai ter, talvez, complicações gravíssimas. Agora, os implantes externos, que a gente chama hoje, que são produtos materiais que não são próprios do nosso corpo, quando são colocados na nossa pele ou no nosso corpo, em qualquer lugar, eles sim podem trazer consequências muito graves e muitas vezes irreversíveis. Então, esses eu penso exemplo? que são... Então, vamos lá para os mais utilizados. O ácido hialurônico, que é muito utilizado como um preenchedor. Eu também utilizo ele na minha prática, tá, gente? Que isso fique bem claro. Então, mas a gente tem que fazer com responsabilidade e sabendo o que pode acontecer. Então, tem algumas intercorrências mais comuns, por exemplo, reações inflamatórias depois que a gente tem infecções ou uso de vacinas. Aí você tem reações inflamatórias nos locais desse ácido hialurônico colocado anteriormente. Isso é muito comum. O médico que aplicou ácido hialurônico, ele precisa saber disso, porque depois, meses depois, anos depois, a paciente fica gripada, aí tem um inchaço, um edema local, um endurecimento. Ela vai procurar quem? Ela vai procurar o médico que injetou. E aí o médico vai tranquilizar, vai medicar e tratar aquilo ali. Então, e o ácido hialurônico, ele pode trazer algumas complicações sérias quando existe acometimento vascular. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode, ou por compressão da vascularização, ou por colocar o produto dentro do vaso, a gente pode causar oclusão. E aí sim a gente vê complicações graves. Aqueles casos que a gente vê na internet, né, de necrose, perdeu o nariz, né, cegueira, porque embolizou, entrou no vaso, foi para dentro, né, da vascularização intracraniana. Então, pega olho. Então, isso são riscos que devem ser colocados. Como é que a gente minimiza esses riscos? De várias maneiras. Primeiro, tecnicamente, então, escolhendo, de fato, um profissional bem treinado tecnicamente. Isso é garantia de não acontecer nada? Não é garantia, mas a chance de acontecer alguma coisa é infinitamente menor. E o mais importante, caso aconteça, esse profissional vai saber tratar. Porque a enorme maioria das complicações que a gente vê por aí poderiam ter sido, talvez, cuidadas no começo, né, dessas complicações vasculares. Mas aí a pessoa volta no profissional que não entende daquilo, não, está tudo bem, toma um analgésico, faz uma compressa, não é isso que vai resolver, gente. Então a pessoa perde aquele intervalo ali de 48 horas, que é o intervalo mais importante para se resolver uma complicação vascular. E aí a gente tem, né, complicações, às vezes, irreversíveis. Então, a gente falou do ácido hialurônico, e aí agora eu vou falar de mais dois outros, que são o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, e o silicone. Então, o PMMA, ele no passado, ele era permitido, hoje não é mais, hoje ele só se usa em casos específicos, em alguns casos ele é liberado, como pacientes que têm HIV positivo. Então, casos muito específicos. Ele é um material que se comporta mais localmente. Ele não costuma trazer complicações sistêmicas, no geral. Tá? Mas a gente pode ver complicações de corpo estranho local. Então, já a pessoa, né, o organismo da pessoa faz um corpo estranho naquele local. Um granuloma, um nódulo. Às vezes isso pode ser tirado, precisa ser tirado. Muitas vezes ele fica ali, mesmo que tenha um nódulo palpável, então não traz nenhum transtorno de saúde para a pessoa, mas às vezes traz um transtorno estético, porque é em lugares que ele migra de um lugar para o outro, e é um produto que não é bioidêntico. Então, ele hoje realmente não é mais utilizado. Dentro da medicina, como o doutor Paraná fala, né, dentro da medicina com responsabilidade. Isso não é cadastrado pela Anvisa, mas a gente, infelizmente, ainda vê muita gente colocar. Então, aquele preço, né, que a gente não sabe. A gente vê hoje os bumbums enormes, né, e as pessoas me perguntam, você faz? Faço com ácido hialurônico, nas quantidades que são permitidas, o material que é permitido. Mas e para ficar com aquele bumbum enorme? Aí eu já não sei. Né? E o silicone, que de todos, realmente as complicações a gente tem visto e aprendido muita coisa nova com ele, porque também não é uma coisa tão nova assim. Desde muito tempo, isso é feito não pelos médicos, mas em populações que querem mudar. A gente via muito, eu já participei de ambulatórios de... como é o nome? De pessoas
que hoje tem vários, trans e tal, várias classificações que eu nem sei dizer aqui os nomes certinhos, mas que muitas vezes não encontravam serviços médicos que faziam essas mudanças corporais com responsabilidade e se injetavam. Então, esse silicone era muito usado no passado para delinear o corpo, né? Fazer peito, panturrilha, fazer as curvas, por exemplo, de uma pessoa, né, que quer se tornar mais feminina. E aí a gente começa a ver as complicações. Hoje, infelizmente, às vezes é usado também em rosto, em vários locais. E o silicone, especificamente, ele se transforma em micropartículas que caminham pelo corpo. Então, é como se o organismo quisesse eternamente colocar para fora aquele silicone. Ele é meio que puxado pelo sistema linfático para ser expulso, mas não consegue ser expulso. Então, a gente vê silicone em pulmão, quando tem em grandes quantidades, né? O silicone, ele é um plástico. Então, a gente vê muito em consultório pessoas que vão fazer um laser, por exemplo. Aí eu coloco calor. Quando você esquenta um plástico, acontece o quê? Derrete. Derrete. Então, a gente tem complicações locais muito graves e de edemas que não param nunca, né? E não dá para tirar, porque são micropartículas. Então, o silicone é uma das coisas que eu acho que a gente tem que ficar mais alerta. E as próteses que hoje a gente tem, né? As próteses, elas são capsuladas, mas eu penso que devido à frequência, e assim, isso hoje é tanta gente, que usa hoje, que a gente começou a ver mais complicação. Então, são coisas novas que a gente está aprendendo agora. Muito bem, doutora Camila falou da pele, doutor. E no seu caso, a gente encontra aí muitos produtos que são hepatotóxicos e que são utilizados. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui numa consulta e eu queria tomar um suplemento XYZ. Te perguntei, você me disse que não podia tomar porque constava na composição do produto chá verde e que o chá verde era hepatotóxico. Sim. E aí eu não tomei, claro. E aí a gente vê as pessoas utilizando suplementos de via oral ou até mesmo suplementos de via cutânea ou injetáveis para alcançar objetivos dos mais diversos. Muitas pessoas, eu me lembro quando a gente era adolescente, muitos amigos de geração faziam muito uso de anabolizante. A gente está vendo hoje os resultados disso. Eu tenho para mim que até houve uma redução disso, mas não estou... Sim, porque acho que a galera envelheceu junto comigo. Talvez eu não esteja mais vendo tanto isso ou alguma coisa mudou e o produto... Enfim. Mas a gente vê que não só no rosto, para a mudança da estética do rosto, mas em todo o corpo, as pessoas fazem uso de coisas de maneira inadequada para garantir uma estética. O que é que chega para o senhor? Chega muita coisa, mas assim, inclusive da área dela, ela falou aqui no PMMA, eu tenho pacientes que perderam função renal, vão para diálise, porque vão preencher a região do glúteo com PMMA, e o PMMA forma os granulômatos que produzem vitamina D. Vitamina D em excesso acaba com o rim, porque ela deposita cálcio no rim, cria uma doença chamada nefrocalcinose. Eu acompanho 2 pacientes assim. É uma loucura, forma um granuloma, esse granuloma produz vitamina D. Tem também pacientes com necrose, com trombose, uma trombose que deixou uma sequela estética horrível depois da injeção de ácido hialurônico. Então, o primeiro conceito que Camila falou é o corretíssimo. Não existe nenhum procedimento médico, qualquer que seja ele, inclusive na estética, que não tenha os seus riscos. A gente minimiza o risco como? Fazendo como a ciência manda fazer e com profissionais habilitados, que tenham tido formação para fazê-lo. Não profissionais que vão para as redes sociais se auto-intitular de especialistas, mas que a gente busca o currículo, que não tem formação nenhuma, um ser vazio ali, né? Mas que viu aquilo como um dinheiro, o que eu chamo med business. Não é medicina, é med business. É diferente, é negócio. Não tem nenhum compromisso com o paciente, com o ser humano que ele está atendendo. Infelizmente, está se tornando muito comum. Então, acontece, eu vejo isso também, né? Mas vejo muito frequentemente hoje as toxicidades causadas pelo que você falou, Lara. As irresponsabilidades dessas formulações
que são vendidas como suplementos, uma indústria bilionária, com relações espúrias entre aqueles que prescrevem e aqueles que vendem, o que não deveria nunca acontecer, né, em nenhuma área, muito menos na área de saúde, porque cria conflitos de interesse, obviamente, né? Remuneração reversa, o cashback, né? Isso não cabe, isso contamina uma decisão médica, não pode ser assim. Mas acontece. E aí vem aquelas fórmulas magistrais imensas que contêm substâncias como um chá verde. E as deturpações. O chá verde, por exemplo, é tomado há milênios, nunca fez mal a ninguém. Você pega um talinho, coloca um chá refrescante. Quantas vezes eu já tomei? Se você for na região do Magrebe, na Ásia, todo mundo vai tomar chá verde. Agora, quiseram ganhar dinheiro com o chá verde. Aí inventaram que o chá verde tem uma série de propriedades que ele não tem e maceraram a folha do chá verde e colocam a folha do chá verde em fórmulas ou em cápsulas, transformando-a em termogênicos, antioxidantes, mentirosos, porque não tem evidência científica. E esquecem, porque não estudam, que aí vem a ciência, não estudam para entender que no chá verde existe uma substância chamada catequina. É uma substância que agride a mitocôndria. A catequina, no chá, tem uma concentração mínima, não vai causar nada. É por isso que todo mundo toma chá verde há milhares de anos, nunca teve toxicidade. E a toxicidade veio no modismo de colocar o chá verde macerado em formulações. Aí você concentra a catequina de 500 a 5.000 vezes. E aí vem aquela máxima, né, de que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Pois é. E aí vai lá e o paciente faz uma necrose hepática. Vários pacientes transplantados no mundo por chá verde. Agora é a vez da cúrcuma. A cúrcuma, que como tempero não faz nada, porque se quer o açafrão, né? De minha avó, que deixa o arroz amarelinho. Que é usado milenarmente também de uma maneira maravilhosa, né? Que é o que eu digo. No bem-estar, se ela for usada no tempero... Oh, maravilha! Maravilha. Adoro tempero, os temperos indianos são espetaculares, mas resolveram ganhar dinheiro com isso. Aí pegam, colocam numa concentração altíssima, juntam com outras substâncias que aumentam a absorção, é o caso da pimenta negra, por exemplo, que tem um alcaloide que aumenta a absorção. Aí a curcumina, em doses altas, circulando, ela agride o fígado. E ela tem interações medicamentosas com uma série de medicamentos. Mas o indivíduo que prescreve, ele não estuda, ele não lê, ele não procura se inteirar daquilo, porque ele está na internet pegando de orelhada aquilo que as pessoas estão fazendo. E aí vai passando. E quando os pacientes adoecem, ele sequer sabe reconhecer que o paciente adoeceu. Então deixa eu falar de uma moda aqui, só para a gente esclarecer. E a creatina? Bom, o que é a creatina? A creatina é um aminoácido que é muito bom para o músculo. Quem é que precisa de creatina? Quem faz uma atividade física e não consegue ingerir aminoácidos de alto valor, proteínas de alto valor biológico. Nós temos que ingerir 1,2, 1,5 e se você for um atleta de alta performance, um pouquinho mais de proteína por quilo de peso. Darwinianamente, nós, seres humanos, nos destacamos e tomamos a dianteira do reino da cadeia animal e da cadeia alimentar, porque a gente aprendeu ao longo do tempo a ter acesso à proteína de alto valor biológico e a ter acesso à dieta onívora. Então, a gente pode, na nossa dieta, ter tudo o que precisa. Quando você tem alguma restrição dietética por motivo X, Y, Z, e você não alcança essa quantidade de proteínas que você precisa ingerir, aí você pode fazer a reposição proteica, a suplementação. E se você está fazendo uma atividade física que você precise melhorar a performance muscular, porque você está em estresse muscular, a creatina é melhor. Pronto. Mas quem é que precisa disso? Quem se enquadra nesses critérios? Hoje todo mundo usa. Por quê? Porque é negócio. A quantidade de lojas de suplementos cresceu estupidamente. Outro dia eu estava vendo no shopping aqui de Salvador, minha mulher foi fazer uma compra, eu não gosto de ficar em loja, então resolvi sair para olhar quantos pontos de venda tinha nesse shopping. Tinham 6 pontos de venda de suplementos. 6. Então isso virou um negócio da China. E aí tem que se passar a ideia de que isso traz saúde. Não, não traz saúde. Isso pode melhorar a saúde de quem precisa e quem se enquadra. Outro dia eu ouvi de uma nutricionista que trabalha nessa área de esportiva, que dos pacientes dela que usam, 90% não precisariam utilizar. Uma nutricionista do Rio Grande do Sul, da UFRJ, da URGS,
no Rio Grande do Sul, muito conhecida e tal. 90% ela não indicaria. É uso fútil. Agora, de uma maneira geral, não faz mal, a não ser que ele esteja contaminado. Isso é comum? É. É comum você ter lá dentro coisas... Não ser puro, né? Não, não é só que não esteja puro. Se coloca lá, é fraude mesmo, se coloca... Estou publicando agora 20 casos aqui, vão sair em breve. 20 suplementos alimentares tinham lá dentro substâncias que não estavam no rótulo. Isso inclui anabolizante. Isso é o tal do efeito algorítmico. O suplemento não vai fazer você ganhar massa muscular, mas o anabolizante faz. Mas se você ganhar a massa muscular achando que é o suplemento, você vai indicar aquele suplemento para não sei quantas pessoas. Então, ele não coloca em todos, mas em alguns lotes. É fraude. E um perigo também que a gente vê muito, você pode falar também, é que assim, uma pessoa que tem a base saudável, talvez sofra um pouco menos. Mas uma pessoa que já tem uma patologia de base, aí piora, aumenta os riscos mais ainda. Né? Uma pessoa, por exemplo, com rim único, tomar uma suplementação que pode ser nefrotóxica. Né? Isso é muito perigoso. Ou que já tenha uma alteração renal que não saiba. Exatamente. Muitas vezes a pessoa não sabe. Descobre ali naquele momento. É isso aí. Doutor, eu queria fazer uma pergunta polêmica. E tem a ver com o trabalho da dermatologia. Mas como o senhor é um especialista, né, em doenças do corpo, e a gente está falando sobre essa medicina responsável, sobre a importância de fazer os procedimentos com o acompanhamento de uma pessoa estudiosa, sem delongar muito o tema, eu queria a sua opinião sobre tratamentos estéticos de pele feitos por não médicos, por dentistas, por fisioterapeutas ou por pessoas que não têm a competência médica, a formação médica para tal? Bom, primeiro, olha, o consultório médico não é um oráculo, nem é lâmpada de Aladim, né? A gente não vai lá dizer o que a gente quer. E receber essa dádiva, essa mágica, até porque todo conto de fadas um dia se acaba, né? A gente sabe disso, a gente aprendia de pequenininho isso. Então, o médico ele tem que ter a responsabilidade de falar baseado nos riscos, benefícios. O que é seguro fazer, o que não é seguro fazer, qual é meu nível de segurança e o que é que pode acontecer. O médico que não fala assim não é médico. Agora, um profissional de saúde não médico fazendo isso, eu acho uma barbaridade. Para mim, é uma barbaridade. Porque não tem o conhecimento básico para entender os riscos e, muito menos, para lidar quando ocorre alguma complicação. Lidar com o problema. E aí é algo que está totalmente fora de controle. Aliás, esse país é totalmente fora de controle. O Brasil é um país que realmente precisava ser inventado. Eu vou dizer uma coisa para você, Camila. Ontem eu estava conversando com um colega de fora e estava dizendo, no Brasil você frauda a fraude. É incrível a nossa capacidade de fazer isso. Eu acho que é cultural nossa. Vamos ter que ter gerações para mudar essa realidade. Você lembra do Noni? Sim, suco de Noni. Suco de Noni, era uma coisa maravilhosa. Quando chegou o suco de Noni, isso vem sempre num trabalho de comunicação em massa nas redes sociais, criando factoide para que aquilo vire um negócio, comece a vender e tal. E aí, eu faço parte de um grupo internacional que estuda toxicidade por suplementos e ervas, todo mundo, naquela época, falando de toxicidade por Noni, e eu não via no Brasil. Eu dizia, ai meu Deus, o que é isso? Será que é uma questão genética que nos protege? Porque está sendo vendido no Brasil. Hoje está proibido, mas estava sendo vendido. Aí eu, com um colega lá do Hospital das Clínicas, tivemos a ideia de comprar um suco de Noni e analisar. A gente tem um trabalho com a Faculdade de Farmácia que a gente analisa os suplementos, faz a análise farmacognósica para saber que tipo de substância tem ali dentro, se realmente é o que está ali, é o que ele diz que é, etc. Não era Noni, era groselha. Então, o Noni já era uma fraude, e aqui já estava se fraudando a fraude. Nesse caso foi até bom, porque a gente não teve muitos casos de toxicidade por Noni como o mundo teve. Mas é assim que é o Brasil. É muito fácil fraudar uma coisa no Brasil. Mas eu não sei qual é o órgão que regulamenta. Os dentistas foram autorizados a fazer a aplicação de injetáveis e tudo mais na pele humana. Mas o que vocês relatam é não só
colocação, mas a consequência, né? Na hora do problema, o que acontece? E aí eu vou direcionar a pergunta para Camila. E aí, só para fechar isso também, eu sempre falo assim, faça seu procedimento estético com o médico que cuidaria da complicação. É essa a mensagem. Tá? Porque quando dá o problema, chama quem? Chama o médico. Então, você já tem que fazer com a pessoa que saiba cuidar. Né? Essa é uma dica assim, que eu acho que independente do profissional, porque como o doutor Paraná mesmo fala, existem dentro de cada profissão, né? Também vão existir profissionais bons e ruins, enfim. E existem coisas legais que aí não cabe a mim como médica, defender a minha, né, a minha ética, o meu conselho, mas a parte legal eu deixo para quem é de direito. Então, a pessoa tem que se preocupar com isso. Né? O médico está te explicando outra coisa, desconfia isso. Quando o milagre é grande, desconfie do santo, não é isso? Então, aquelas promessas de resultados maravilhosos, desconfie disso. Outra coisa, médico que não nega nada para você. O doutor Paraná acabou de falar. Né? Às vezes eu sou conhecida até por minhas amigas. Essa aí só faz o que quer. Não é o que quer, é o que pode. Né? Porque existe exatamente um limite. A pessoa já está com a boca desse tamanho, quer botar mais boca, vai destruir a anatomia local, vai aumentar o risco de complicação vascular, fora a estética, né? E aí é onde eu queria chegar agora. A gente tem visto que a beleza chegou num estágio que eu chamo de desarmonizou. As mulheres estão todas iguais, todas cheias de boca, toda de cílio postiço fixado, as unhas estavam enormes, agora a moda caiu, né? Enfim, é tudo um negócio meio bizarro, assim. E quanto mais a pessoa faz, parece que mais a pessoa quer. E quer, e quer. E eu tenho ouvido falar, e quero saber de você se isso é verdade, que as pessoas estão meio que agora tirando os procedimentos. E eu queria saber se isso é possível, porque desarmonizar dá? Até dá, mas não é um caminho tão fácil quanto as pessoas querem colocar. Então, eu penso que realmente o caminho é de fazer com responsabilidade. Né? Eu não sei se estamos voltando tanto. Eu acho que o meu meio é um pouco enviesado, porque as pessoas me procuram justamente quando querem um trabalho feito eu com ameaço ela, responsabilidade. doutor. Eu digo assim, Camila, você vai fazer um laser em mim, se mudar minha pele, eu dou seu nome na rádio. Eu brinco assim com ela. Mas eu não tenho medo nenhum. Porque, assim, eu faço o tratamento com Camila há mais de 10 anos. Acho que ninguém nunca notou uma mudança na minha pele. Você não tem medo porque você sabe que ela não vai fazer uma loucura. E não vai, porque ela fala, isso eu não faço. Exatamente. É que nem aquela pessoa que chega no salão de beleza com a foto na revista e fala pro cabeleireiro, eu quero meu cabelo assim. Tem cabeleireiro que pega e diz, tá bom, vou fazer, e não fica. E tem cabeleireiro que fala, meu amor, seu cabelo nunca vai ficar assim, porque a textura do seu fio não é esse, porque o cabelo seu é textura... Isso enfim, é a verdade, né? Exatamente, eu quero isso aqui. Não pode. Isso aqui não tem como. Agora, se você quiser isso aqui, aí faço a proposta. O que é possível, né? Vamos fazer com responsabilidade. Mas isso que você perguntou sobre tirar, né? Por exemplo, tirar injetáveis. É possível... Quando você tem uma complicação, a gente consegue, às vezes, tratar aquilo ali. Mas, por exemplo, para reverter uma estética, você já mudou a anatomia da pessoa de uma maneira que, às vezes, não volta. Né? Porque existe o que a gente chama de miomodulação. A pele toma uma forma diferente, o músculo funciona de uma maneira diferente, porque se você bota produto em cima ou embaixo, ele funciona diferente. E quando você muda aquilo ali, nem sempre você consegue voltar ao que era antes, mesmo tirando. Fora que quando você tira, você pode também tirar parte de componentes da própria pele. Então, assim, é uma coisa delicada. Eu penso que a pessoa tem que realmente, antes de fazer, pensar duas em vezes. tudo isso. E eu já vi complicações... Vou citar aqui algumas que eu vi. Pode citar. Alguns casos de celulite. Com certeza. Celulite facial periorbitária, que é uma situação grave de ter que internar a paciente. Já vi micobactérias, inoculação de micobactérias que começa a metastatizar pequenos abscessos no corpo todo. Já vi isso acontecer. Olha, necrose de asa de nariz, que é horrível. Sem contar os desastres estéticos, porque às vezes a pessoa, uma pessoa bonita, diz, vou fazer uma harmonização. E quando volta, parece que ela fez uma cirurgia reparadora para algo. Tem gente que a gente nem reconhece, né? Ah, não. Tem pessoa que você fala, meu Deus, é outra pessoa, não dá para reconhecer mais. É outra pessoa. É a autopercepção da pessoa. Tinha que ter um psicólogo aqui, um psiquiatra. É a dismorfia, né? A pessoa se é uma vê doença. de uma maneira diferente. É como, por exemplo, a pessoa que tem
um problema alimentar, ele se vê o Uma tempo bulimia, todo, uma anorexia. bulimia, uma anorexia nervosa, ele se vê o tempo todo gordo, embora ele esteja magro, mas ele precisa emagrecer o tempo todo. Exatamente. Recentemente eu gravei uns vídeos que muita gente se identificou, me escreveu. É isso aí, sou eu, parecia que você estava falando de mim, que é isso da busca incansável, dos exageros, que muitas vezes até uma coisa boa, por exemplo, um bioestimulador de colágeno, ele pode ter algo benéfico, mas às vezes ele é feito de uma maneira, né, numa intensidade, numa quantidade, numa frequência que traz malefícios. Então, essa coisa de ficar incansavelmente colocando um procedimento em cima do outro, eu falo, gente, a pele precisa de um tempo para se recuperar. Você faz um laser, eu vejo em vários lugares vender pacote de laser. Tá? Eu, particularmente, não concordo com isso, porque o laser, ele é uma agressão. Minimamente é uma agressão. Então, a pele precisa de um tempo de recuperação. Né? Se você não respeita esse tempo, você pega um procedimento que pode ser maravilhoso, porque eu amo laser, viu, gente? Amo. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha prática médica, mas eu falo para o paciente, você vai fazer isso no máximo 2 vezes no ano. E aí a gente, às vezes, acha até que pode perder dinheiro, mas não é. Vão ter várias outras pessoas para fazer em outros momentos, então é realmente indicar com responsabilidade. Muito bem. Camila falou sobre os produtos que são colocados na pele. Aí falou do ácido, falou do PMMA e falou do silicone. E a gente tem, de uns tempos para cá, ouvido falar sobre uma síndrome, que é uma coisa talvez nova, e talvez ela venha aparecendo por conta desse volume de pessoas fazendo uso de próteses e de silicones, que é a síndrome de Ásia, que hoje eu até antes do programa perguntei a Camila o que é que significava o Ásia, se tinha alguma relação com a região mundial, né? A Ásia, não é. E aí, doutor, a gente sabe que essas coisas estão chegando por conta e tem uma relação com doenças autoimunes. Eu não entendo disso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa síndrome Ásia, que alguns denominam síndrome do silicone, chamam assim, né? E que é uma doença que todo corpo estranho, né? Instalado no corpo de alguém, gera essa doença. O que é isso? Como é isso? Que novidade é essa? E vocês já estão vendo isso em consultório? Olha, há uma série de doenças novas que nós estamos vendo, que não via antes. Né? O que a Camila falou é corretíssimo, é a frequência. Não são situações comuns, mas na medida que você tem muitas pessoas expostas, vão aparecer mais casos. Né? Exemplo clássico. A testosterona, dificilmente havia uma trombose de veia porta. Esse ano eu já vi 8. Todas Estamos relacionadas em maio. à testosterona. A gente via uma a cada 5 anos, a não ser que o paciente fosse cirrótico. Mas num paciente saudável, não via. O que é veia porta? A veia porta é a veia que leva sangue ao fígado e que traz o sangue do intestino e do baço para o fígado. Ela trombosa. Pode trombosar com testosterona. Hoje, esta madrugada, internou um paciente assim. Por mais que a gente fale, o prescritor diz que isso não é relacionado à testosterona. Por quê? Porque ele não leu, ele não estudou, ou porque ele tem má fé, mau caráter. Um pouco antes de falar de síndrome Ásia, que eu vou falar especificamente esse nome, mas eu penso que a gente tem que falar das doenças autoimunes. Autoimunes. Que é independente do nome, o nome Ásia é autoimune síndrome de implantes externos, né? Em inglês, mas já traduzi. Então, independente da crença que exista uma síndrome que englobe tudo isso, que isso é controverso, inclusive na medicina ainda hoje, mas é inegável que reações autoimunes, né, têm sido cada vez mais frequentes por conta desses procedimentos estéticos. Não é, doutor Paraná? Então, isso eu acho que a gente deveria falar aqui. Vamos lá. Você tem um estímulo imunológico, sem dúvida. Antes da gente falar da síndrome Ásia, que é uma coisa controversa, a gente fala também de outras situações. O linfoma de célula B. Linfoma de célula B é uma situação que pode ocorrer com um implante de silicone. Você tem uma estimulação e dali um clone de glóbulos brancos nossos, chamado células B, começa a proliferar e sai de controle. É um linfoma que precisa ser tratado. Tem pacientes assim, já vi pacientes assim, algumas. Né? A outra questão é que as doenças autoimunes, muito mais comum em mulher do que em homem,
nós nascemos com esta predisposição. Muito. Parêntese. Exatamente. Doença autoimune é a reação do corpo ao corpo estranho? Contra uma reação do corpo contra nossos órgãos e tecidos. É tipo uma proteção que o corpo cria a algo estranho que entra nele. O corpo É isso? está ali agredindo porque ele perdeu, de alguma maneira, a modulação para ele entender que aquilo ali é seu, não é de outra pessoa. Entendi. Mas não necessariamente é algo externo, porque as doenças autoimunes existem na medicina. Vão acontecer. Né? Por exemplo, o vitiligo é uma doença dermatológica autoimune que o organismo reconhece como estranho o seu melanócito, a célula que produz cor, e ataca aquela célula, por isso ela para de produzir melanina e vem as manchas brancas. E tem muita relação com o ou seja, emocional, a doença vitiligo, né? autoimune, em palavra bem leiga, ela reconhece como estranho alguma coisa. Algo, inclusive, que ela nem deveria reconhecer, algo próprio seu. Então, existe uma infinidade de doenças autoimunes na medicina. E como isso é, como o doutor Paraná falou, algo próprio, que a pessoa nasce com essa tendência, né? Então, essa tendência pode ser exacerbada, por exemplo, quando você coloca algo externo, porque geralmente já são pessoas que têm uma resposta imunológica Já tem uma predisposição mais aqui. diferente, né? Modificada, de uma maneira que não deveria ser, ou exagerada, ou voltada para alguma coisa específica. E quando você coloca um implante externo, qualquer que seja ele, numa pessoa dessa, primeira coisa, a própria doença pode ativar. Primeira coisa, isso é bastante comum. Doenças, inclusive, que a pessoa não sabia que tinha. Isso é frequente no meu consultório. A pessoa faz um procedimento estético, ela não sabia que tinha uma doença autoimune. Aí a doença autoimune ativa depois que ela fez um procedimento estético. São os Tá. gatilhos, são chamados gatilhos. Não precisa ser nada externo. Por exemplo, o que é que já foi visto como gatilho de autoimunidade? Vacina. Vacina pode ser um gatilho de autoimunidade, raríssimo, mas pode. Pode ser vírus, infecção viral, sarampo, hepatite A para hepatite autoimune, pode ser gatilho de autoimunidade. Medicamentos, ervas, medicamentos como nitrofurantoína ou ervas, espinheira santa. Eu tive 4 pacientes. Hibisco, né? Que as pessoas tomavam. Eu Hibisco tenho uma amiga que pode morreu. causar. pode causar. Foi sua paciente, inclusive. Eles no fim. ativam o gatilho de autoimunidade. E os agentes externos também. Por quê? Ali ele vai estimular um processo inflamatório e um processo... É um antígeno estimulando o seu sistema imunológico. Se esse sistema imunológico ele for predisposto, ele vai eclodir. E ele vai perder o controle. Porque geneticamente ele é frouxo para manter esse controle. Então, vários são os gatilhos. Um deles são esses procedimentos estéticos. Então, Mas eu existem sempre outros. gosto de falar essa atenção. Pessoas que têm doença autoimune, tomem mais cuidado com procedimentos estéticos. Porque você já sabe que tem uma doença de base, então o procedimento estético deve ser ainda mais cuidadoso. Mas e o com olhar Ásia? médico. E agora, sim. e agora o Ásia? O Ásia. Então, o Ásia é essa condição de autoimunidade que ainda está em discussão porque você não tem um marcador específico. São pessoas que têm uma prótese que desenvolvem um quadro que pode ser o mais variável. Dores no corpo, muito parecida com a fibromialgia, indisposição, depressão, né? E isso pode ser, tudo indica, mediado por citocinas inflamatórias que são desencadeadas o tempo todo. Nós todos estamos produzindo citocinas inflamatórias e desinflamatórias ao mesmo tempo aqui. Isso mantém a homeostase em equilíbrio. Alguma coisa desequilibra essa harmonia. Então, as pró-inflamatórias começam a predominar. E aí começam a gerar essas sintomatologias que não têm especificidade nenhuma. O problema é que muitos desses sintomas podem acontecer numa série de outras condições, inclusive na própria depressão. Pode ser psicogênica, pode ser uma série de... Então, na ausência de um marcador biológico, é sempre difícil, porque você vai dar o diagnóstico afastando outras condições. Isso leva tempo. E o paciente sofre muito com isso. É por exclusão. Exatamente. É por Então, exclusão. a síndrome ásia, se é que ela existe, ou a medicina vai categorizar com esse nome, seria uma síndrome autoimune, de fato, relacionada, precipitada por implantes externos, né? O silicone é o mais conhecido. Mas, como não existe um marcador específico para ela, ela é, hoje,
um diagnóstico de exclusão. Então, uma vez que você excluiu vários outros diagnósticos já conhecidos hoje na medicina, você pode pensar, muitas vezes, a gente é levado a pensar isso, né, doutor Paraná? Porque tem casos, e eu tenho casos assim no consultório do doutor Paraná também, que você não tem um diagnóstico específico. Pode até ser que não seja síndrome Asien, mas a gente não sabe ainda qual é. Então, é uma hipótese excludente, e a medicina está caminhando para isso. Eu fiz até uma revisão no PubMed, só por alto, assim, de número de artigo, que de 2020 para cá, imagine, ontem, né? É um bebê, está no útero ainda, síndrome Asien, essas reações autoimunes. O número de artigos já aumentou consideravelmente, né? A gente, em 2011, acho que foi primeiro descrita essa síndrome. Então, assim, me corrija se eu estiver errada, mas é uma coisa muito, muito recente. Muito recente, Agora, ainda pouco conhecida. E a gente tem uma paciente que a gente desconfia desse diagnóstico, nós dois, é uma possibilidade diagnóstica, e por causa disso eu também fui buscar informação. E por ser numa área mais dos reumatologistas, eu entrei em contato com alguns reumatologistas do Brasil, do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, e nenhum deles foi capaz de dizer, olha, eu fecho o diagnóstico. Não fecho o diagnóstico. era isso que eu ia perguntar, ainda, né? porque é uma doença, a Ásia, que está descrita hoje, ela parece ser advinda da prótese de silicone E de outros implantes. e de outros implantes, tá? Mas, que a gente estava falando mais cedo, né? Faça procedimento estético com o médico que sabe tratar a complicação. Isso. Quem bota a prótese é o cirurgião plástico. Mas a Ásia não é tratado necessariamente pelo médico que botou, é pelo sintoma que o paciente apresenta. Então, é a medicina, nas suas Aí, por exemplo, especificidades, hoje, um vão ter que cirurgião descobrir, né? Eu vejo muito cirurgião plástico hoje que conversa com o paciente. Muito. Por exemplo, você tem doença autoimune? Se você tem doença autoimune, vamos reconsiderar se de fato é necessário, é possível colocar essa prótese. Então, não é aquela coisa de ser contra, mas fazer com responsabilidade. Pessoas com doença autoimune têm que prestar atenção. Eu agora estou Evitar. com outro caso no consultório, sabe de quê? Pioderma gangrenoso. É o que você falou. Você via um Traduz negócio, aí né, pra da veia gente aqui esse negócio, porta, essa palavra. de É uma um vez tipo a de cada 8 vasculite grave. anos, hoje, né? Inflamação Pioderma dos vasos. gangrenoso é uma doença de pele. Para o nome leigo, é uma ferida que cresce, cresce, cresce e é ligado com a imunidade da pessoa. E eu já vi, nos meus anos aí, nos meus poucos anos de dermatologia, mas já tenho o quê? Mais de 20 anos de dermatologia, eu já vi poucos casos. Pouquíssimo. Tá? Pouquíssimos, mas já vi e já tratei. E aí, agora, recentemente, me apareceu também uma paciente com uma lesão no rosto, que foi até encaminhada também da professora Nancy. Sim. E eu fui obrigada a sair da caixinha. O que é isso aqui? Uma lesão desencadeada por um peeling. Por um peeling feito, entendeu? Um peeling forte, aqueles que escalpela a pele da pessoa, né? Que arranca a pele da pessoa. E a paciente abriu com um quadro de uma ferida que está 6 meses sem fechar. Então, assim, eu nunca tinha visto um pioderma no rosto. Aí eu fui realmente pesquisar na literatura e existe. Existe relatado, não sei quando, e quer dizer, tem um no meu consultório hoje. Por causa de peelings fortes. É uma né? inflamação no vaso autoimune, é uma vasculite autoimune. É a mesma coisa. Qualquer situação que possa ativar o gatilho de uma pessoa que previamente tinha essa predisposição pode acontecer. Pois é, aí é uma coisa raríssima. O médico que fez, ele não podia realmente imaginar que acontecesse isso, mas essa paciente, por exemplo, tinha doença autoimune. Outra doença autoimune já diagnosticada previamente. E aí eu vou voltar lá para o começo da nossa conversa. Em busca de uma estética, de uma beleza exacerbada, os leigos, né, não fazem ideia dos riscos que correm. Então, que preço é esse, né? E para concluir, então, eu queria fazer a pergunta que é o tema dessa temporada do podcast, tanto para a Camila quanto para o Dr. Paraná. O que a medicina, o que o seu médico ainda não lhe disse sobre as especialidades de cada um de vocês? Você já falou isso várias vezes em todos os episódios. Você vai arranjar
algum outro Mas aí. em cada episódio eu tento É uma colocar novidade aí. dentro da resposta o tema O que é do que você episódio. precisa saber sobre a saúde da sua pele que o seu médico ainda não lhe disse, baseado nesse papo de hoje? Muitas vezes o seu médico não lhe diz as possíveis complicações que aquele procedimento tem. Então, todo procedimento tem riscos menores ou maiores. Essa responsabilidade é dividida entre o médico e o paciente, né? Então, isso tem que ser colocado antes de qualquer procedimento. Muito bem. E na hepatologia ou na medicina ampla que o senhor atua, o que as pessoas não estão dizendo e o senhor está insistindo em fazer com que a gente escute, especialmente na rede social? Porque o senhor me disse um dia, eu não queria ter entrado nessa vida da rede social, mas eu fui obrigado, porque alguém precisa falar sobre os abusos da medicina, da businessina. Como é que você falou? Med business. Med business. Isso não é medicina. Primeiro é separar realmente a medicina dessa med business. Tem gente que está aí para ganhar dinheiro às custas de qualquer coisa. E tem gente que está aí para fazer uma medicina justa, correta, humanística, ética, hipocrática, etc, etc. Então tem que separar. Isso é medicina. O outro é med business. Não tem nada a ver com medicina. Mas o que é que falta? Os pacientes que adoeceram, o que é que faltou a eles saber? Aqueles que estavam usando testosterona, faltou dizer para eles que a testosterona aumenta de 3 a 3,5 vezes o risco de infarto ao longo de 10 a 20 anos, o risco de AVC, 5 vezes o risco de insuficiência cardíaca, e que no homem é responsável por tumor de fígado, por câncer de fígado, e na mulher por doenças vasculares de fígado. Então, se você usa... você vai ter entregas de curto prazo, mas você vai ter cobranças de longo prazo. Isso nunca é dito pelo prescritor, que, aliás, ignora na hora que o paciente adoece. Quanto a essas formulações, essas fórmulas magistrais, não fala que produtos naturais causam danos, porque tem princípios ativos que são metabolizados no fígado. Não há nada santo. Então, essa coisa de demonizar o que é sintético, dizendo que vem da indústria farmacêutica, primeiro, é um argumento de quem é pouco inteligente, de quem não lê, um argumento de ignorância, na verdade, absoluta ignorância. E santificar o que é natural é um argumento também que só reforça a ignorância de quem falou isso. Obviamente que o leigo ele se contamina muito com esse discurso, é muito fácil contaminar. É muito difícil você ter um argumento científico diante de um argumento que não é científico, porque o argumento não científico para o leigo ele é muito mais compreensível, ele parece mais lógico. Não é? E o indivíduo que faz isso, geralmente ele desconstrói ciência, porque a ciência é a grande inimiga dele, porque ele ganha dinheiro destruindo a ciência e fazendo aquilo que ele quer, não aquilo que a ciência comprovou que é seguro e que é correto para ser feito. Então, isso não é dito ao paciente. Não é dito ao paciente também que, na hora que ele faz essas vitaminas, ele pode adoecer. Vitamina A em excesso causa uma doença no fígado chamada hipertensão portal não cirrótica grave. Tem pacientes que adoeceram por vitamina A. Vitamina D faz perder o rim. Esses protocolos de vitamina D, que tem nome de cidade, são absurdos. Isso é algo que é criminoso. Colocar nível de vitamina D de 150, 200, é criminoso. Mas está sendo feito por aí. A vitamina B altera enzimas hepáticas. Ninguém precisa ter quantidade de vitamina D. Às vezes eles dizem, olha, sua vitamina está aqui normal, mas o laboratório... Isso que está aqui no laboratório já não é o normal, não. Já existem trabalhos novos que mandam colocar 4 vezes isso. Para quê? Para ele vender uma vitamina B que custa na farmácia R$30 por R$1.000, R$1.500 num soro, no consultório, para ele ganhar dinheiro. Este não é um médico, este é um ser que tem CRM, mas é um desonesto. Ele é um desonesto, é um inidôneo, né? Que está se utilizando da medicina para enriquecer, adoecendo, enganando pessoas. É o que nós chamamos no picareta. É o picareta. Infelizmente, está cheio nas redes sociais. Não são maioria, não. A maioria dos médicos são sérios. A maioria dos nutricionistas, sérios. A maioria dos fisioterapeutas, sérios. Mas os que povoam a rede social são maioria nesse sentido. Justamente porque a linguagem que eles passam atinge mais a população do que a linguagem científica. É óbvio.
E é por isso que a gente está aqui, né, doutor Paraná? E é Eu por acho isso que que a gente tá realmente aqui. é um compromisso, como médica, e ele fala isso também, né? A gente, como médico, trazer informação de qualidade. Então, todo o meu conteúdo também de mídias é sempre voltado para isso, para trazer informação médica de qualidade, né? Eu estou estudando dermatologia, então eu levo para o maior número de pessoas que possa alcançar. A gente sempre falou isso, né, Lara? Que a gente sempre foi amiga, eu sempre fui no seu programa. E o objetivo é esse, é levar informação para o maior número de pessoas possível, informação de boa qualidade, porque eu penso que a única maneira de combater a má informação, né, a desinformação, é levando informação de boa qualidade. Muito bem. Um dia eu falei, algumas pessoas me dizem, você perde tempo com isso, alguns colegas, né? Porque tem muitos colegas que estão desgastados com isso, porque, primeiro, recebem o paciente adoecido, vão cuidar desse paciente, vão se desgastar com esse paciente, o indivíduo que os adoeceu tomou um dinheiro imenso desses pacientes anteriormente. Eu tive uma paciente que num dia gastou 25 mil reais para fazer uma hepatite tóxica grave. Quando 25 mil não, reais. raramente depois a pessoa volta, né? Pois é, exatamente. Depois de um problema grave. E volta para fazer. Então, as pessoas estão. Mas assim, uma vez eu falei isso para Mário, a gente tem que agir como aquela parábola do beija-flor, né? Que apaga o incêndio da floresta, pega Cada um um fazendo a pouquinho sua parte. da água do lago e vai lá jogar nas chamas, vai fazer a sua parte, porque ele precisa inspirar, ele precisa resistir, ele precisa passar essa mensagem. Né? E mais É do que ou menos isso, eu acho que a gente, com isso, o papel de vocês é também influenciar essa geração de médicos que está chegando. Com Né? certeza. O professor Paraná fala muito também sobre isso, sobre o fato de que as faculdades de medicina hoje buscam muito pouco. O mais importante é os 17 mil reais ali na conta para poder papai pagar todo mês aquela faculdade. E muitas vezes o cara sai despreparado. Mas assim, o cara que quer ser um bom médico, até numa faculdade dessa, ele vai conseguir ser. Porque ele vai se inspirar em bons profissionais, porque ele vai estudar, porque ele vai fazer uma boa residência e ele não vai fazer aquele cursinho do final de semana, que é o que o senhor acabou de falar. Então, a fala de vocês também empodera e dá espaço para que essas pessoas que querem fazer uma medicina consciente aprendam. E para que as nossas gerações, das nossas filhas, dos nossos filhos, possam ter um cuidado como os que a gente tem hoje, né? Porque não tá fácil, né? Às vezes eu também me pergunto e desanimo um pouco, mas tem uma frase de Ailton Krenak, que eu já li de alguns livros dele, né? Que é membro da Academia Brasileira de Letras Indígena, e ele fala muito sobre o fim do mundo. Né? Será que estamos mais próximos do fim do mundo? E aí as pessoas, um repórter perguntou: você fala tanto de fim do mundo, mas então para que viver? Né? Porque se o mundo está acabando, então é o que você falou agora. Mas ele falou: a vida, né? A vida é esse milagre, essa faísca, essa mágica. Enquanto existir essa mágica, eu vou estar sempre vivendo. Então, é isso que me move, é essa mágica da vida. E eu acho que a medicina tem muito a ver com isso. Né? É o ser humano como humano. Isso, a inteligência artificial, a tecnologia, jamais vai substituir. E eu acho que essa é a mensagem para as novas gerações. Por quê? Você vai ser... Você vai ser colocado para fora por conta da inteligência artificial, mas nunca você vai deixar de ser necessário pela humanidade. Então, isso é o médico. Né? Nunca a inteligência artificial vai substituir, essa era a palavra, nunca vai substituir, né, o ser humano, esse ser humano que está ali na sua frente. Antes da doença, é o ser humano, né, como indivíduo. E aí, o que eu gosto, para encerrar aqui esse papo de hoje, uma coisa que eu digo assim, para ser professor de educação infantil, a pessoa tem que ter dom, tem que saber lidar com criança. Para ser médico, eu acho que Deus escolhe, a fé, né? Essa é a minha. Deus escolhe o médico, porque a pessoa ter conhecimento, eu estou falando como uma pessoa ignorante e leiga, e adoro essa ignorância e ser assim, porque eu não preciso saber de tudo que o senhor sabe, porque senão talvez eu não dê conta. Então, assim, a escolha de vocês para serem médicos é um dom. A medicina não é para qualquer um. A medicina é para quem tem amor ao que faz, assim como qualquer uma outra coisa. Mas eu acho que a medicina é diferente, porque tem um papel da vida, né? De cuidar do ser humano, do indivíduo, e o dinheiro não pode estar acima disso.
O amor, a sua... E aí eu nem falo de juramento, porque o juramento que vocês fazem na formatura e tudo mais é de suma importância. Mas é isso, é o ser humano. Qual é a sua missão na vida? Né? Não é todo mundo que tem a missão da cura, de curar alguém. E eu também não estou falando de mandinga, não. Eu estou falando de estudo. Não é todo mundo que tem o conhecimento, que pode conhecer as doenças do fígado, as doenças da pele, as doenças todas como vocês conhecem. E, assim, são pessoas escolhidas. O que faz alguém escolher ser um oncologista pediátrico, se não for um dom? Porque não deve ser uma vida fácil. De um intensivista de UTI. Né? Como deve ser? E, assim, e às vezes as pessoas sabem lidar porque elas foram escolhidas para aquilo. Então, assim, eu tenho muito respeito ao professor, assim como eu tenho muito respeito aos médicos e a todas as profissões, porque não é qualquer um que segura essa barra. Por muito menos tem gente pifando aí, né? E a gente tem que dar valor aos bons médicos, né? E que a gente possa ter muitos bons médicos na vida para cuidar da vida e nem sempre da morte. Não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, na medicina, o professor ele tem que ser paradigmático. Ele não pode ser um influencer, ele tem que ser um paradigmático. É alguém que deixa o seu imprint. E isso é fundamental hoje, porque com essa quantidade de faculdades, é óbvio que a gente não vai ter professor paradigmático para você colocar para tanto curso de medicina. Não vai ter professor preparado para ensinar. E esses alunos estão sendo graduados, não formados. Graduar é uma coisa muito fácil. Você bota lá uma carga horária, faz uma avaliaçãozinha, no final você dá um diploma, essa pessoa vai cuidar de uma vida humana. Né? Mas ele está formado para isso? Porque a formação vai muito além do que um diploma, né? Eu até acho que as provas deviam chamar, as formaturas deviam chamar agora de graduatura, porque não garante formação, garante a graduação. Mas se o indivíduo quer ser formado, ele vai ser formado. E um caminho para ele ser formado é ele procurar alguém que seja paradigmático para ele. E essa é uma das saídas que a gente tem. E eu sempre falo isso para meus alunos. O que Milton Nascimento nos ensinou na minha época, que eu era estudante de medicina, uma época difícil, né? Final da ditadura, em que a gente ouvia: há de se cuidar do broto para que a vida dê flor e frutos. É isso que a gente precisa fazer agora, cuidar do broto, para ver se a gente salva alguns desses brotos, porque muitos estão condenados, infelizmente. É isso. E assim a gente encerra mais um episódio do Beleza Limpa, o que você precisa ouvir do seu médico e não ouviu ainda, mas calma, que ainda tem mais um episódio para vocês em breve. Até mais.